Você já parou para pensar que existe uma região no mundo, não de grande extensão territorial, mas que abriga a maior parte das reservas petrolíferas? Da mesma maneira que essa região abriga o berço das três principais religiões monoteístas do mundo e que o mundo inteiro tem interesses geopolíticos sobre essa região? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre uma das regiões mais importantes do continente asiático, o Oriente Médio. Vamos junto com a gente, galera? Salve, salve, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma das regiões mais importantes do continente asiático. Hoje nós vamos começar a conversar sobre o Oriente Médio. Muito importante destacar que o Oriente Médio ele é uma região que compreende inúmeros países e países de todo tipo de organização política possível, países de todo tipo de essência cultural possível. Pois é, o Oriente Médio é uma região bastante complexa para se compreender. No entanto, vem aqui com o professor Rodrigo que nós vamos tentar clarear um pouquinho esta região para vocês. Para a gente começar, o Oriente Médio, antes de mais nada, é uma região extremamente estratégica, a começar pela sua localização geográfica, pois o Oriente Médio está localizado entre o continente africano, está localizado entre a Europa e está localizado entre a Ásia. Ou seja, é um ponto que liga três continentes. Tanto que se a gente analisar a região do Oriente Médio ao longo da história, vocês irão perceber que ela sempre foi uma região de passagem e com isso várias civilizações se organizaram e se estruturaram nesta região, exatamente devido à sua posição geográfica. Outra coisa muito importante para se destacar no Oriente Médio é que ela, além de ser uma região estratégica devido à sua localização, ela também é uma região estratégica devido à grande presença de petróleo. Por isso, o Oriente Médio, além da sua localização, tem uma importância geopolítica muito grande. Pois, como vocês bem sabem, o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo. E o Oriente Médio abriga boa parte das reservas petrolíferas mundiais. Então, para começar a conversar sobre o Oriente Médio, a gente tem que entender ela como uma região estratégica, beleza? Muito importante destacar que o Oriente Médio, quanto ao seu clima, é uma região que tem na maior parte do clima um clima árido. Muito bem. E por ter a presença de um clima árido, logo vai ter na sua constituição botânica uma vegetação mais xerófila, ou seja, uma vegetação adaptada ao clima seco. O clima mais úmido do Oriente Médio está sobretudo em países que estão próximos ao mar Mediterrâneo, por exemplo, como a Síria, como o Líbano, como Israel. Entretanto, a maior parte do Oriente Médio é representado pelo clima árido, tanto que a gente tem um destaque, por exemplo, na Península Arábica, o deserto da Arábia. Discutido isso, tanto o clima quanto a vegetação, vamos também apontar, antes de ir para outras organizações, a hidrografia. Gente, a hidrografia do Oriente Médio acaba acompanhando o seu clima, não tem como. Clima árido, a hidrografia ela não é uma hidrografia bastante rica. Então nós vamos ter aí alguns rios de importância para o Oriente Médio, tais como o Rio Tigre e o Rio Eufrates, na antiga região da Mesopotâmia, hoje correspondente a essa região aqui do Iraque, bem como o Rio Jordão, na região da Jordânia. O professor não colocou aqui, mas é esse roxinho aqui. Tudo bem? Discutindo então esses aspectos físicos, a localização geográfica do Oriente Médio, vamos então começar a discutir a sua estrutura social. O Oriente Médio é uma região de grandes diferenças sociais e econômicas, apresenta grandes disparidades sociais. O que isso quer dizer? Nós vamos ter polos de concentração de riqueza muito elevado no Oriente Médio, entretanto, vamos ter regiões com baixíssimos indicadores sociais. Essas grandes disparidades sociais é muito explicado sobretudo pela presença do petróleo. Na verdade, para além da presença do petróleo, quem explora o petróleo? Por exemplo, se a gente pegar países como a Arábia Saudita, como o Kuwait, como os Emirados Árabes Unidos, como Israel, são países que apresentam
elevados indicadores sociais. Lindos, que fique muito claro. Quando eu falo elevados indicadores sociais no contexto destes países, não é para toda a população. Mas, quando eu pego estes países e comparo ao restante dos países do Oriente Médio, eles apresentam elevados indicadores sociais. Tudo bem? Muitos desses países organizaram a sua infraestrutura em prol do petróleo, em prol da exploração petrolífera. Sobretudo, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Tudo bem? Estes países apresentam forte proximidade, sobretudo com os Estados Unidos, pois o Oriente Médio apresenta grandes interesses imperialistas. Aliás, não só dos Estados Unidos, como da Inglaterra, como da França, hoje da China. Muito importante destacar que esses interesses imperialistas estão muito relacionados à presença do petróleo. Aliás, é a principal fonte energética. Esses interesses basicamente organizam por muitas vezes a estrutura política destes países no Oriente Médio, a fim de atender às demandas de produção do petróleo para o restante do mundo. Beleza? Entretanto, quando a gente fala grandes disparidades sociais, isso é sinal que eu tenho alguns países no Oriente Médio que apresentam situações muito complicadas, muito tristes. Por exemplo, vamos destacar aqui alguns países de indicadores sociais bastante baixos. E a gente pode pegar, por exemplo, o Iêmen, podemos pegar, por exemplo, o Iraque, podemos pegar também o Afeganistão, podemos pegar regiões aqui da Palestina. Muito importante destacar, grandes mestres, que muitos desses problemas sociais decorrem sobretudo de conflitos internos, principalmente de guerras, que outrora passaram ou ainda passam. Vamos pegar um exemplo super recente, um exemplo que infelizmente está acontecendo. A Síria, que vem sofrendo principalmente com as disputas políticas entre governo, entre radicais, entre imperialismo, entre Estado Islâmico. Com isso, boa parte da população síria acaba se deslocando, acaba se refugiando para muitos outros lugares, principalmente para o continente europeu, tal como nós discutimos em sala de aula acerca dos refugiados. Muito importante destacar que muitos desses países possuem, principalmente o Iêmen aqui, a maior parte da sua população acaba vivendo abaixo da linha da pobreza. E isso vai criar grandes fluxos populacionais, principalmente para países que aqui estão próximos, inflando o campo de refugiados. E quem não se refugia acaba vivendo no subúrbio destes países. E isso é importante você registrar. O Oriente Médio, as disparidades sociais do Oriente Médio é assim, vai do 8 ao 80, sabe? É aqui e aqui. Talvez a gente não tenha um meio termo. Ou você vai ter um polo de concentração de poder, sobretudo resultante de investimentos imperialistas devido ao petróleo, bem como também vão ter países que, devido a N fatores políticos, sobretudo a conflitos e a guerras, apresentam grandes problemas sociais. Beleza? Dito isto, vamos então entender como que se dá a etnia e a religião no Oriente Médio. Olha, lindos, já de antemão, eu vou deixar uma coisa muito clara. Etnia no Oriente Médio é algo extremamente complexo. Nós temos várias etnias no Oriente Médio e etnias que se deslocam de espaço para espaço, que se organizam daqui, se organizam dali. E nesta organização, você acaba tendo a difusão de várias etnias por vários países aqui no Oriente Médio. Entretanto, a religião é algo mais tranquilo para se discutir inicialmente quando comparado à etnia. O Oriente Médio, ele é o berço das três principais religiões monoteístas do mundo, ou seja, religiões que acreditam em um único Deus. E quais são essas três principais religiões monoteístas do mundo? Então nós vamos ter, no Oriente Médio, a presença do islamismo, a presença do judaísmo, bem como a presença do cristianismo. Vejam, as três principais religiões monoteístas do mundo. Entretanto, como eu já mesmo mencionei, o Oriente Médio apresenta uma grande e complexa variedade étnica. Entretanto, dentre das etnias, também das principais etnias do Oriente Médio, a gente pode destacar aqui 4. A etnia árabe, que inclusive a maior parte da população do Oriente Médio é composta
por esta etnia, é composta pela etnia árabe. Mas podemos destacar os judeus no Estado de Israel, podemos destacar os persas no Irã, podemos destacar também os curdos no Iraque. Tudo bem? Mas é muito importante destacar que mesmo dentro da religião, mesmo dentro das etnias, há grandes diferenças. Vamos pegar, por exemplo, os muçulmanos, o islamismo. Dentro do islamismo, você tem sunitas e xiitas que também se divergem ideologicamente, politicamente. É muito importante destacar que no próprio Estado de Israel, que é um Estado declarado judeu, você tem a presença de árabes, você tem a presença de muçulmanos. Vejam o quanto é muito complexo entender essa dinâmica de religião e de etnia. Mas uma coisa sim é muito importante destacar, que nesta região aqui do continente asiático, nós temos sim a presença das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Beleza? Quanto às condições econômicas do Oriente Médio, eu vou tentar aqui dividir em 2 pacotes para vocês. Vou dividir no pacote do petróleo, que esse eu acho que acaba ficando mais tranquilo, afinal, quando se discute Oriente Médio, é isso que sempre vem. E no pacote da agricultura, da pecuária, da agropecuária. Tudo bem? Vamos lá. No pacote do petróleo, eu já puxo aqui. Primeiro ponto. Embora o Oriente Médio tenha a maior parte do petróleo mundial, é muito importante destacar que estes países, eles não apresentam uma capacidade de captação, produção e armazenamento do seu petróleo. Aí você deve estar pensando, como assim eles têm muito petróleo e não apresentam essas condições técnicas, essas condições em infraestrutura para a exploração do seu petróleo? Pois é, isso vai fazer com que o petróleo no Oriente Médio basicamente seja, digamos, tutelado, seja organizado por investimentos estrangeiros. Muito bem, então muitas empresas estrangeiras, muitas multinacionais acabam se aproveitando desta estrutura técnica, ou melhor, desta ausência de estrutura técnica que alguns países do Oriente Médio têm. Vale destacar que em 1960 até 1960, o petróleo do mundo ele era basicamente monopolizado por 7 empresas. 5 empresas de exploração petrolífera dos Estados Unidos, uma da Inglaterra e uma de capital holandês e inglês, uma de capital anglo-holandês. Então eram 7 empresas. Essas 7 empresas, elas que organizavam toda a produção, o preço do petróleo, até a década de 60. Essas 7 empresas eram conhecidas como 7 irmãs. Em 1960, os países do Oriente Médio, percebendo que eles eram os principais exportadores de petróleo mundial, se organizaram na OPEP. O que é essa OPEP? Simples. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Toma nota aí, lindo. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Muito sugestivo o nome. Essa OPEP inicialmente fora composta de Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e posteriormente outros países vieram adentrando a OPEP. Principalmente países do norte do continente africano que também apresentam grandes reservas petrolíferas. Qual é o principal objetivo desta OPEP? Principalmente regular o preço e a demanda do petróleo para o mercado consumidor. É importante destacar, grandes mestres, que esta OPEP vai gerar no Oriente Médio polos de riqueza, mas assim, polos de luxo. Por exemplo, cidades como Riad, capital aí da Arábia Saudita, em cidades como Dubai, no Emirados Árabes, mostra toda a potência do capital petrolífero, toda a potência do ouro negro, que estes países passaram a consolidar a partir da criação da OPEP. Entretanto, isto não significa que a sua população viva bem. Não, por isso que eu fui muito claro. Essa OPEP gerou polos de riqueza, polos de luxo. E luxo absurdo, vocês bem sabem disso. Meu Deus, Dubai, aquela coisa maravilhosa, linda. Enfim, são polos. Isso não repercute para a sua população. Infelizmente, o Oriente Médio apresenta grandes desigualdades sociais. Aliás, as desigualdades sociais é um mal que aflige não só o Oriente Médio, como o mundo inteiro.
Uma das coisas muito importantes a destacar acerca do Oriente Médio é a sua grande instabilidade política. E essa instabilidade política é algo muito interessante a se observar, pois o Oriente Médio apresenta diversas organizações quanto à sua política. Nós vamos ter países monarquistas, como a Arábia Saudita, vamos ter países teocráticos, como o Irã, vamos ter república parlamentarista, como o Iraque, por exemplo. Então veja, nós temos diversos tipos de organização política dentro de apenas uma região, o que traz muita instabilidade política para o Oriente Médio. Além do mais, nós vamos ter, desde a criação do Estado de Israel em 1948, esta região aqui, um conflito por posses de terra, um conflito que traz um contexto histórico já secular, um conflito de terras entre judeus e palestinos, principalmente aqui nesta região, entre Israel, Jordânia, Palestina, faixa de Gaza. Então vejamos que o Oriente Médio literalmente é uma região muito importante para se estudar, é uma região com uma riqueza petrolífera absurda, que não gera capital para todos, mas coloca a região como centro de interesse geopolítico mundial. Quanto à agricultura no Oriente Médio, dado ao seu clima árido, não é uma agricultura tão efetiva, tão desenvolvida. Entretanto, países que margeiam o Mediterrâneo, que margeiam ali o Mar Vermelho, Síria, Líbano e Israel, conseguem produzir uma agricultura, comparada a outros países do Oriente Médio, mais eficiente. E destacar que Israel quase que conseguiu vencer a sua aridez, pois ele apresenta elevados investimentos em técnicas de irrigação. E isso vai fazer com que Israel também seja um país bastante industrializado no Oriente Médio. Aliás, a industrialização no Oriente Médio é algo até meio sério. A gente pode ver que ele sempre precisa de investimentos estrangeiros, exatamente para produzir e explorar o seu petróleo. Isso faz com que o Oriente Médio seja uma região bastante dependente de produtos industriais do mundo, o que mais uma vez coloca ele no cenário geopolítico mundial. Muito obrigado, galera! Valeu demais! Falar de Oriente Médio é falar de muito assunto. No entanto, devido a este problema que nós estamos passando, este afastamento, a gente não consegue aprofundar várias discussões tais como nós teríamos em sala de aula. Mas eu espero que com esta aula, que o Oriente Médio já não seja uma novidade para você. Vamos juntos até o final. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Um grande abraço.